Vem comigo, Espírito Santo, uma boa tarde pra você. Agora 12h31, seja muito bem-vindo, que a casa é sua. A pessoa já começa o programa rindo por causa do Torino, né? Mas vamos falar de coisa séria. O Ronda começa hoje com uma notícia que não começou ontem, nem hoje, e também não tem dia pra acabar. Deixa eu te explicar o que aconteceu. A gente falou sobre uma oficina que é alvo constante dos criminosos. Na última ação, o cachorro foi castrado. A notícia era de que o animal estava bem, mas tudo mudou. Após complicações, o pata-quente, como era chamado, acabou morrendo. E a história não terminou. De ontem para hoje, um bandido tentou assaltar o local de novo. Mas veja o que aconteceu na ronda de Geilson Ferreira. Rodou. Foram 5 anos de convívio com o cachorro. O animal de estimação era quem ajudava a proteger a oficina mecânica durante a noite e foi alvo da ação dos bandidos. O cachorro morreu depois de ser castrado por criminosos que invadiram o local na madrugada de ontem. Não estou conseguindo nem dormir, entendeu? Porque era um animal de estimação da gente. Eu achei isso cúmulo absurdo, né? Porque ele era companheiro da gente aqui. Mesmo diante de tamanha crueldade, os bandidos foram audaciosos. Voltaram à oficina na madrugada de hoje. Separaram ferramentas e até testaram este equipamento, que seria furtado. Um dos bandidos foi surpreendido no portão. Ele conseguiu fugir, mas dentro da oficina estava outro bandido. Ao perceber a chegada dos proprietários, o criminoso ficou assustado. Ele invadiu outras empresas aqui na região e acabou caindo de uma altura de 10 metros. Tentou fugir, subiu em cima do telhado e caiu dentro da outra empresa do lado. Entendeu? E aí que machucou a cabeça lá e estava lá desmaiado no chão. Quem que prestou socorro? O SAMU. A oficina mecânica fica em São Diogo, na Serra. Em 10 anos de funcionamento, os proprietários já perderam as contas de quantas vezes tiveram a visita indesejada de ladrões. Em apenas um mês, foram 4 assaltos. Na madrugada de ontem, pularam o muro, entraram no almoxarifado e levaram várias ferramentas. Não satisfeitos, arrombaram a grade do escritório e chegaram a entrar, mas não levaram nada. Diante da situação, os proprietários clamam por socorro. Chega assim no estabelecimento de trabalho dos outros, acha que é dono, vai te separando o que eles querem, né? E ainda faz a barbaridade com ser um cachorro, falta segurança. Nós queremos segurança, pelo amor de Deus. A polícia diz que faz patrulhamento e que a segurança na região vai ser reforçada a partir do mês que vem com a formação de novos policiais. O problema é que a segurança não é uma coisa para você ficar adiando de mês em mês. É um problema que está batendo na nossa porta a cada minuto. Ontem ali, né, foi um animal que foi vítima da violência desses homens. E quando for um ser humano, e se fosse um funcionário que estivesse lá dentro? Eles castraram o animal. O que vai me convencer de que eles não poderiam fazer isso com um funcionário dessa empresa? Ou com um funcionário das outras empresas na tentativa de fuga? Um dos bandidos teve o que mereceu, porque a gente sabe que a justiça não falha, seja da terra ou a divina. Ele caiu, está socorrido e ele vai ser preso e vai pagar pelo que ele fez. E só lembrando, ele vai dizer que é inocente, como sempre. Um bandido foi morto após um assalto em Paú, Vila Velha. O motociclista viu o momento em que o criminoso cometia o crime. Ele perseguiu e matou o bandido. Ronda de Raíssa Briguente rodou. Na Avenida Jerônimo Monteiro, em Paú, Vila Velha, a movimentação é intensa o dia inteiro. Nem mesmo este fluxo de veículos e pedestres para cima e para baixo impede que os bandidos ajam. Eu moro aqui desde 1956. Eu nunca vi o pau numa forma do jeito que está atualmente, igual a gente vê agora atual. Muita insegurança, muita bandidagem. Teve tiroteio aqui na rua, nessas ruas transversais, direto. Tá difícil aqui. E foi exatamente nesta avenida que na noite de ontem um bandido se deu mal após um assalto mal sucedido. Jones da Silva, de 18 anos, roubou os pertences de uma jovem. Ele até tentou fugir correndo, mas foi perseguido por um motociclista que viu a ação. Jones acabou baleado e morreu. Este rapaz viu o momento em que o bandido tentava fugir. Comecei a ver o rapaz tentando correr atrás dele. Aí tinha um de moto que passou ali perto, foi perseguindo. Ainda baleado, o assaltante pulou vários muros de casas dessa rua. Nesta, caiu morto.
Por aqui, esta não é a primeira vez que um bandido leva pior. Na mesma avenida, há pouco tempo, um assaltante tentou levar o celular de um estudante, que reagiu. A vítima imobilizou o criminoso e ainda tirou uma foto com ele. Mas nem sempre em Paú a população leva melhor. Tanto que cada dia mais assaltos são registrados no bairro. É tudo mais por causa de droga, né? Porque pessoas ficam viciadas em droga e acaba não tendo como manter e acaba assaltando qualquer um. Bom, a gente já cansou de mostrar casos como esse, e esse me chama a atenção, na verdade, porque eu não sei dizer se esse motociclista é um herói, o que ele é, porque, né, ele atirou no bandido e fugiu, a gente não consegue saber se ele era um policial que passou na hora, flagrou a ação, ou se ele era uma pessoa de má fé, armada, que naquele momento quis fazer uma boa ação, tá esse ponto de interrogação. A única coisa que fica clara nesse caso e em tantos outros que a gente mostra, é que a população está cansada. E quando a população fica cansada, meu querido, o negócio começa a pegar fogo. Aí não vai ser guerra só entre gangues rivais, não. Vai ser guerra entre bandido e morador. O motorista de Minas Gerais escapou de um gravíssimo acidente em Serra Sede. Veja só como ficou o carro. É praticamente um milagre esse homem ter saído com vida, né? A Ronda agora é de Rafael Schuller. Rodou. A frente do carro ficou completamente destruída. O impacto foi tão forte que o carro ficou com a metade debaixo da carreta. Dentro do veículo estava apenas o condutor, que está de pé e com um arranhão no dedo da mão. É Deus mesmo. Deus, e aí que eu digo, sempre digo, até dentro do bairro que eu moro, eu uso cinto. Porque se eu não estou com cinto, a cabeça tira lá na ferragem. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira no trevo de Serra Sede, na BR-101. As marcas da frenagem ficaram bem visíveis no asfalto. O condutor do Gol começou a frear quando viu a carreta, que tem aproximadamente 20 metros, atravessar o cruzamento. Mesmo assim, o tempo não foi suficiente e a colisão aconteceu. O condutor do Gol saiu de Divinópolis e ia para uma entrevista de emprego em Jardim Limoeiro. O motorista da carreta seguia para a Barra de São Francisco, onde iria buscar o material. Olhei, fiz a parada regulamentar, olhei, não vi ninguém. Quando eu comecei a atravessar, vinha alguém em alta velocidade e entrou debaixo da carreta. O trânsito ficou lento enquanto os veículos eram removidos. Um guincho da administradora da via fez a retirada do carro. O motorista da carreta aproveitou para checar os estragos. O prejuízo foi grande. Você, quando viu, depois de você sair do carro, ver o estado do acidente, o que você pensou? Não tem nem palavra. É Deus mesmo. É Deus mesmo. Nessa hora o prejuízo material pouco importa. Tem que agradecer que os dois estão com vida e bem. Isso aí a gente reconstrói. Em um minutinho você vai ver uma descoberta da polícia durante a prisão de traficantes. Os policiais ficaram sabendo que em uma região de Vila Velha tudo é muito bem organizado. Sabe como? Eu já te conto sobre isso, porque agora a gente vai falar do Banestes. Você sonha com a sua casa própria, o seu apartamento ou uma sala comercial, uma loja? Então faz um crédito imobiliário Banestes. Isso mesmo, por que pegar financiamento em outro banco se aqui, pertinho de você, tem a melhor taxa, agilidade de atendimento e ótimos prazos para pagar? E mais, o Banestes é o meu, é o seu, é o nosso banco, é o banco que a gente confia, né? E olha, o crédito imobiliário Banestes é o que faltava para você comprar um imóvel. Então corre lá, Banestes, o Banco do Espírito Santo. E a polícia fez uma descoberta ao prender traficantes em um bairro de Vila Velha. Na região, tudo é muito organizado, pelo menos em relação ao tráfico de drogas. Cada traficante só pode vender um tipo de droga. Ronda de Geilson Ferreira, rodou. Ele tem apenas 20 anos e é apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro. Élefer Ribeiro Mendes, o Magrão, foi preso por volta de 1h da manhã. Ele estava com esse jovem de 18 anos que também foi preso. Patrick Salles Silva Amorim é acusado pela polícia de gerenciar o tráfico. De acordo com os PMs, este adolescente de 17 anos estava com a dupla e por isso foi apreendido. Os três foram vistos pelos militares do BME no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Avistamos dois rapazes em atitude muito suspeita e quando voltamos para aquela rua, para nossa surpresa, esses dois indivíduos não estavam mais juntos, um estava mais afastado do outro. Então quando demos a voz de abordagem, e um cidadão, depois identificado como Patrick, acabou jogando um objeto
em um terreno baldio. A arma foi encontrada no quintal da casa. No interior do imóvel, os militares encontraram maconha, crack e esta capa de colete à prova de balas. O colete seria de Elifer, que tem medo de ser surpreendido por traficantes rivais. De acordo com a polícia, o tráfico de drogas no bairro é dividido por diferentes traficantes. Cada um deles é responsável pela venda de um tipo diferente de entorpecente. O tráfico de drogas naquela região, ele é fracionado por substâncias. Como eles dizem, o dono do crack é um, o dono da maconha é outro. Durante a ação, outros 2 suspeitos que se aproximaram para ver a abordagem conseguiram fugir. Os 3 detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Você viu que ele tinha um deles ali tinha um colete porque ele tinha medo de ser surpreendido por um traficante rival. Agora, medo da polícia não tem, né? Ainda bem que a inteligência nesses momentos, ela cai um pouquinho e o pessoal acha que consegue enganar policial, que policial é trouxa, né? Agora, uma hora ou outra a casa cai, querido. A casa de vocês 3 caiu e a casa de muitos outros vão cair agora nessa região, viu? E a gente vai dar aqui, ó, e todo mundo vai poder se ver na telinha do Ronda. Execução em Cariacica. A vítima levou 5 tiros na cabeça. Ronda de Carol Fernandes rodou. O corpo foi encontrado por um morador do bairro Prolar, em Cariacica, por volta das 8 horas da noite. Mas pelo estado de rigidez, a perícia acredita que a vítima tenha sido morta no início da tarde de ontem. O jovem, que tinha apenas uma caixa de fósforos na mão, foi executado embaixo de uma jaqueira no meio de um pasto, a quase 1 quilômetro da parte habitada do bairro. Alexandro Souza Lapinha, de 28 anos, tomou 5 tiros na cabeça. Segundo informações de familiares, o jovem era usuário de drogas. E um rapaz de 22 anos foi preso, acusado de esfaquear o próprio pai. A vítima foi esfaqueada depois de tirar satisfação sobre a venda de uma máquina. Ronda de Felipe Chicarino rodou. A tentativa de homicídio foi na noite de ontem nesta rua em Bela Aurora, Cariacica. O filho de 22 anos esfaqueou 3 vezes o próprio pai. A confusão teria acontecido depois que Nariel Araújo de Souza descobriu que o filho tentou vender uma máquina da empresa dele, no ramo de reciclagem. Nariel foi tirar satisfação com o filho, Rafael Almeida de Souza. A discussão foi grave. O jovem se irritou e acabou esfaqueando o pai. Na Delegacia Regional de Cariacica, ele disse que, na verdade, foi o irmão dele que tentou vender a máquina do pai. Estivemos na casa de Nariel. Sem gravar entrevista, ele disse que está bem e que o problema de família já foi resolvido. Agora eu quero entender como é que um problema de família consegue chegar nesse nível de resolução, né? Já pensou se você que está em casa, de repente, tem uma discussão com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, pouco importa com quem da sua família, e simplesmente resolve esfaquear todo mundo para resolver? Olha o nível que a gente já está chegando. Dentro da própria família, faltando o amor, faltando o respeito. Que momento da evolução humana a gente passou a deixar de amar quem convive com a gente, quem está dentro da nossa própria casa? Complicado entender isso, eu não consigo não. Um bairro da Serra está com um problema terrível, falta de água. A caixa d'água que abastece a região está enferrujada. Existe um laudo que a água que sai de lá está contaminada. A escola fica até 1 semana sem receber água. Ronda de Rafael Schuller rodou. A comunidade de Putiri, na zona rural da Serra, tem cerca de 350 moradores. A água que abastece a casa de todos eles sai desta caixa, que está com a estrutura envelhecida. Desde 2005 nós estamos lutando com a qualidade de água boa. Até hoje não foi tomada nenhuma providência. A água desta caixa vem de um poço que não é padronizado. Assim, o líquido fica com a coloração alterada e impurezas. Nas casas, a água só chega perto da hora do almoço. A maioria dos moradores mantém a própria caixa d'água. Mesmo assim, os problemas aparecem. Os meus filhos passam mal, variamente. E nossa água vem igual a barro. Vem barro mesmo, da coceira. A Secretaria de Saúde já fez uma análise da água da comunidade. O documento diz que não se recomenda o uso desta água para consumo humano. O problema de contaminação fez com que a diretoria da escola aqui da comunidade cortasse a água que vem da caixa enferrujada.
Há 4 anos o colégio só recebe água de caminhão-pipa. Seria uma solução alternativa se não fossem os atrasos no abastecimento. A escola já chegou a ficar quase uma semana sem água. Ruim para as crianças e também para as mães. Não faz merenda, sai mais cedo. Cabe também eles colocar uma água melhor para nossas crianças, uma água tratada, precisa de água tratada. São 11 quilômetros de estrada de chão para chegar na comunidade. Os moradores não têm como suprir a demanda por água e de qualidade. O mais difícil é a água péssima, suja, contaminada e essa caixa cheia de ferrugem que tem aí, que faz mais mal para o pessoal por causa disso. A prefeitura disse que está comprando uma caixa d'água para o bairro e que faz o abastecimento da escola com um caminhão-pipa. Quanto à demora e atraso no serviço, não respondeu nada. Seria uma forma alternativa. Alternativa quer dizer o quê? Às vezes. Não uma iniciativa permanente, né? O mínimo para se construir uma escola é ter infraestrutura para a escola e para aquele bairro ali na região. Depois a gente cobra permanência de aluno na escola. Como é que o aluno vai querer ir para a escola se não tem estrutura? Em um minutinho, a nossa segunda reportagem especial sobre segurança. Nós vimos ontem o que há de mais moderno e que você pode colocar na sua casa. Hoje, as novidades são para prédios e condomínios. Me dá um minutinho que a gente já vai falar sobre isso, porque agora eu tenho um recado. A gente vai falar de coisa boa e por isso eu vou falar da MRV, a maior construtora do país. A única que já realizou o sonho da casa própria de mais de 230 mil famílias. E sabe qual vai ser a próxima? A sua. Este mês acontece o Feirão A Pé na Mão MRV no Shopping Vitória. E feirão, que é feirão, tem que ter as melhores seleções de imóveis com lazer completo, condições top e condições para fazer você ter a chance de sair do aluguel ou da casa do papai e da mamãe e conquistar a sua independência para sempre. Compre o seu AP pronto para morar, semi-pronto ou na planta, pagando menos que o aluguel por mês. E o sinal ainda pode ser dividido em até 48 vezes. E a MRV ainda paga as taxas da prefeitura e do cartório. É só essa semana no Shopping Vitória, hein? Corre lá ou acesse agora mesmo mrv.com.br ou ligue 4004-9000. MRV, a marca do seu primeiro AP. E agora sim, vamos à nossa segunda e última reportagem sobre as novidades para você se sentir mais seguro em casa. Ronda de Raíssa Briguente, rodou. Ontem nós mostramos os equipamentos voltados à segurança de residências. Câmeras de monitoramento em baixa e alta qualidade, cercas elétricas e concertinas. Para deixar um bandido fora de casa, vale tudo. Mas não são só as casas que estão equipadas contra os bandidos. Muitos condomínios estão investindo pesado na segurança. Aqui em Vitória, por exemplo, entrar em um prédio sem morar nele já não está tão simples como antigamente. Alguns entram bem vestidos justamente para não levantar suspeitas. Até fingem ser moradores. Mas há também aqueles que preferem o método tradicional de um criminoso. Pulam muros e grades. Para evitar essas visitas indesejadas, as empresas de segurança criaram um sistema de controle biométrico. O morador só consegue entrar no prédio se tiver a digital cadastrada. Nem adianta o engraçadinho colocar o dedo. Logo o aparelho acusa e a entrada é travada. Um cartão como esse também é uma forma de identificação. Mas para ter esta segurança, o edifício tem que desembolsar uma média de R$3.000. O sistema ele pode ser feito tanto de forma digital, com a sua biometria, como por forma de cartão ou crachá, ou até mesmo com chaveiros. Você, a aproximação de um chaveiro ou digitando uma senha, ele também faz a liberação e o controle dessa porta. Você libera o acesso somente para aqueles que são cadastrados, inclusive com prestadores de serviço, você consegue limitar horários de acesso, você consegue limitar de segunda a sexta, de 8 às 18, somente o acesso daquelas pessoas. Então, se ela chegar depois desse horário ou antes desse horário pré-cadastrado, ela não consegue ter acesso no local. Já para a entrada de veículos, os edifícios da Grande Vitória também estão mais rigorosos. Alguns já investiram uma média de R$15.000 para evitar a ação de criminosos.
O controle de acesso é feito através deste adesivo, chamado de tag. Ele é cadastrado, criptografado e se alguém tirá-lo do carro, acaba destruindo-o. Quando a antena identifica o código, pronto, o morador está liberado para entrar. Então, se você tentar arrancar o tag do vidro, ele vai se destruir ali em vários pedaços. Então, a partir do momento que você cola o tag no seu veículo, você não consegue mais retirar. Os condomínios têm aceitado muito bem esse sistema de controle de acesso veicular, justamente pela facilidade que ele dá. Ele tira do controle da portaria esse controle de acesso dos veículos, facilitando o trabalho do próprio porteiro, e dá uma segurança enorme para o condomínio por liberar somente aqueles usuários que estão cadastrados no sistema. Então, qualquer veículo que você tenta acessar sem um pré-cadastro no sistema, ele vai te bloquear. Então, por essa medida de segurança, ele tem sido um sistema muito bem aceito. E você, está disposto a pagar quanto pela segurança? Acha que um dia a violência vai ter fim e todos esses equipamentos serão inúteis? Bom, há quem não queira esperar desprotegido. Não é nem pagar pela nossa segurança, é pagar pela nossa vida, né? Hoje a gente tem que se precaver de todas as formas, todo investimento é muito válido. E a galera tá participando no Facebook, vamos ler alguns comentários, começando pela Érica Costa. Boa tarde, eu só queria dizer que não existe sorte, existe Deus. Se este senhor que sofreu esse acidente não morreu, é porque não era a hora dele. Beijos, Érica, concordo com você. Juliette Veríssimo. Ei, Lu, manda um beijo pra minha prima Manu, adoramos o seu programa. Lindonas, beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. Renata Sepulcro. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Êxodo 22:23. As leis dos homens estão... Ela tá falando lá do caso do ladrão, né? Que foi morto pelo rapaz que a gente não sabe se é polícia ou o que era. Alice Volkoff. É incrível a crueldade desse bandido. Além de ter castrado o cachorro, deu veneno. Mas graças a Deus ele caiu do telhado. Infelizmente não morreu, né? Não, a gente não pode desejar essas coisas não, gente. Mas ele vai pagar por isso, viu? Recadinho da Luana. Olá, boa tarde. Gostaria de mais uma vez poder dizer pra minha mãe guerreira o quanto eu a amo muito. Mãe Dena, eu te amo. Sem você não sou nada. Sou de Marcelo de Noronha, Viana. Um beijo pra vocês duas. Linda mamãe. Lindas as flores, viu? Ficou o carinho, né? Coisa gostosa essas declarações. Agora eu vou fazer uma declaração de coisa boa. Eu queria declarar todo mundo magro aqui. Então a gente vai falar daquela experiência terrível de emagrecer, ficar com o corpo e o peso que a gente sempre quis, mas depois engorda tudo de novo, esse trauma. Mas ó, a gente pode parar com isso, tá? Parou o efeito sanfona, sem prejudicar a saúde. A gente vai transformar o corpo de forma inteligente e eficaz, usando o ActiNutri. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar a prisão de 2 pessoas que atiraram contra a polícia. Com elas foram apreendidas bananas de dinamite. Até daqui a pouquinho. 2 pessoas foram presas durante uma abordagem da polícia na Serra. Os suspeitos chegaram a atirar contra os policiais e foram presos com drogas, arma e dinamites. Ronda de Geilson Ferreira rodou. As bananas de dinamite foram encontradas em uma casa no bairro Serra Dourada 2, na Serra. No local, os militares também encontraram crack, maconha e cocaína. Os suspeitos já estavam sendo procurados pela polícia. Eles teriam atirado contra a viatura na semana passada. Ao ver a guarnição, eles empreenderam fuga no mato com arma em punho e foi montado um policiamento velado no local para esperar que esses indivíduos retornassem. E quase hora depois eles retornaram com uma lanterna em punho, fazendo varredura no mato. E quando eles iluminaram a equipe de policiamento no mato, eles efetuaram 6 disparos. Este revólver calibre 38 também foi apreendido. Segundo a polícia, foi com esta arma que os suspeitos atiraram. Wagner Lima Rocha, 31 anos, e Michael Júnior da Silva, de 18, foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. Aí sabe o que vai alegar? Não estava comigo, isso não me pertencia, eu estava guardando para um amigo. Ah, eu estou sendo preso, mas eu sou inocente, porque cadeia foi feita para inocente, eu acho. Todo mundo que vai preso é inocente. Agora você vê a audácia desses 2, abriram fogo contra a polícia.
Quando eu falo aqui que bandido não tem mais medo de nada, tem gente que pega e chove de comentário falando, não, bandido tem medo, bandido respeita a própria vida. Respeita nada! Bandido é bandido. Bandido não tem que ficar ganhando carinhozinho, não, todo mundo passando a mão na cabeça, dizendo que é vítima de uma sociedade opressora. É bandido. Ele sabe muito bem que risco que ele corre. Ele sabe muito bem a besteira que ele está fazendo andando com uma arma. Se ele não é polícia, ele não pode andar com arma, a não ser que derrubem o Estatuto do Desarmamento. Enquanto está em vigor, não pode ter arma. Vai usar para quê? Para se defender? Não, né? Vai usar para matar a polícia. Agora você fica com a propaganda eleitoral. Logo após tem o programa Tribuna na Estrada. A gente se encontra amanhã. Uma ótima tarde para você. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau.